Olá, meu nome é Helena. Essa é uma aula de esquistossomose da matéria de Clínica Médica 5, que eu vou dar para adiantar o conteúdo teórico e depois a gente vai fazer o GD com os casos clínicos de esquistossomose. Então, gente, a esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária, conhecida como doença de Manson-Pirajá, xistose mais comumente no nosso meio, barriga d'água, doença do caramujo, né? E o primeiro trabalho que detectou a presença da esquistossomose no Brasil e identificou o xistosoma mansoni, que é o agente etiológico da doença, foi em 1908 e é um trabalho muito importante, mas tem muito pouco reconhecido do ponto de vista internacional, né? Mas é uma doença extremamente prevalente no nosso país, na África e também no Japão, tá? E ela afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. E 10% dessas pessoas têm a forma grave da doença, então é muita gente, né? 50 a 60% têm sintomas de doença aguda ou alguma cronificação, mas que depois se configura como cura, e 30 a 40% das pessoas são assintomáticas, tá? E é endêmica em 76 países em todo o mundo. Bem, então, no Brasil, esse é um dado aí do Ministério da Saúde, né? Mostra que é uma doença mais comum aí no litoral brasileiro, mas se estendendo aí para o interior do estado da Bahia, para o interior de Minas Gerais, né? Então é mais Nordeste e Minas Gerais, né? O Nordeste e o Sudeste que são mais afetados. Espírito Santo. Existem 1,5 milhões de pessoas em área de risco para desenvolver a xistossomose, tá? Então existem vários estados aí, você vê que Minas Gerais é muito acometida, a Bahia também, né? Então ela é endêmica em Minas, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. E tem focos mais localizados nesses outros estados. Aí tem os dados epidemiológicos, né, mostrando os números absolutos de casos, né? E as taxas de internação por causa da doença, tá? Você pode ver a evolução ao longo dos anos aí, e a gente chegou num número mais ou menos constante nos últimos anos, né? No caso, o último dado aí é de 2016, em torno aí de 200 internações por região no Brasil todo, né? E aí tem por região, mostrando aí a Sudeste e a Nordeste na frente, tá bom? O agente etiológico, então, é o Schistosoma mansoni, que é um trematódio, né? Que tem o adulto, ele tem dois sexos, né? Então tem o sexo feminino e o sexo masculino. E aí mostra a presença do adulto e da fêmea e do macho. O miracídio, que que infecta o caramujo, a cercária, que infecta o homem, e o ovo, que é que sai que fica infectando o solo, né? O hospedeiro definitivo, então, é o homem. Os ovos são eliminados nas fezes pelos parasitas adultos que ficam ali no sistema porta ou no intestino do homem, e vão até a região anal e eliminam os ovos, e a pessoa, ao defecar, vai eliminar esses ovos juntamente com as fezes, tá? Agora, os primatas, os gambás, os ruminantes, roedores, as lebres, os coelhos, são hospedeiros permissivos ou reservatórios, mas não é o hospedeiro definitivo, mas eles são reservatórios também. Tá? O hospedeiro intermediário são caramujos da classe Bionfalaria, tá? E geralmente eles ficam ali nas águas doces, então é cachoeira mais parada, que tem pouca correnteza, ou água mais parada, mais limpa, né? Em 24 estados do Brasil, principalmente na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a gente encontra os bionfalares. Então tem o Bionfalaria glabrata, o Tenagófila e o Stramínia, são esses mais comuns aí, sendo o glabrata o mais comum nos estados, inclusive aqui em Minas Gerais. Como é que é o ciclo da doença, então? Então vamos falar como é que ele começa no homem. A cercária,
que é essa que tem o rabinhozinho, né? Ela penetra ativamente na pele do homem. Então, geralmente, como a pessoa coloca o pé dentro da água, ela penetra na perna, ela entra ali, né? E muitas morrem, causando ali uma dermatite cercariana, que é uma inflamação mesmo, e o restante vai ficar maduro na forma de um esquistossômulo, que cai na corrente venosa, sanguínea ou na linfática. Estes esquistossômulos, eles alcançam os pulmões, onde eles podem causar algumas lesões como arteriolite, necrose, alcançam o coração e os grandes vasos e terminam-se por alojar no fígado, onde lá no fígado ele vai se tornar o verme adulto. E isso demora em torno de 30 a 60 dias. No fígado, pode ter reações inflamatórias e ele vai migrar ali depois para a circulação mesentérica ali no intestino e ali eles vão se reproduzir e começar a ovoposição, tá? Até 60% dos ovos vão chegar na luz intestinal e vão ser eliminados nas fezes. E ao cair no ambiente, né, juntamente com as fezes, eles rompem e liberam os miracídios, que é essa estrutura número 2 que está aí. E os miracídios invadem os tecidos do caracol, do caramujo, né? E lá vai ter a reprodução assexuada do verme e ali vai aumentar o número de parasitas, vai aumentar o número de esporocistos que depois vão virar cercárias, tá? Do caramujo são liberadas as cercárias que vão infectar o homem na água. Então, as cercárias, quando penetram na pele, causam a dermatite localizada, né? E depois de 4 a 8 semanas, as formas adultas vão instalar através da corrente sanguínea na circulação venosa mesentérica, que a gente já falou aquele percurso todo, e pode ocorrer a síndrome febril aguda eosinofílica, que é devido à produção de antígenos dos vermes adultos que chegaram lá no fígado e no sistema porta e no mesentério, tá? E existe também, a pessoa desenvolve uma hipersensibilidade por imunocomplexos. Então, você tem eosinofilia, né, tem toda uma reação alérgica que foi decorrente da liberação desses antígenos dos cistosomas, tá? E os ovos que vão ser eliminados pela fêmea adulta lá na circulação mesentérica é que vão formar o granuloma esquistossomótico, porque aí eles vão ser eliminados. Podem ir para o fígado, pode ir para o intestino, ali naquela região, às vezes vai até para a coluna, né? Da pessoa tem ali algumas colaterais que chegam na coluna lombar, causando a mielite esquistossomótica, né? E esses ovos, eles produzem uma resposta inflamatória que chama granuloma esquistossomótico, tá? Em torno dos ovos maduros. Então, o período de incubação é cerca de 1 a 2 meses após a infecção, ou seja, da penetração das cercárias até virar o verme adulto no hospedeiro, tá? A transmissibilidade pode ocorrer por um tempo muito grande, então, às vezes o verme ele continua vivo no sistema porta ou nas veias mesentéricas durante 5 anos, em torno aí de 1 a 3 anos, mas tem relato de até 20 anos de ovoposição, né? Que a gente questiona um pouco. Então, ele pode ser o homem pode transmitir a xistose por cerca de 5 semanas após a infecção até 6 anos, né? Mas em torno aí de 1 a 2 anos, 3 anos no máximo. Em relação à imunidade, à susceptibilidade das pessoas, né? Todo mundo é susceptível, todas as pessoas podem pegar xistose, né? Existem algumas variações individuais, algumas pessoas que evoluem para as formas graves, que a gente não consegue entender muito bem. Mas as pessoas de áreas hiperendêmicas parecem ter alguma resistência, né? E aí, aquelas pessoas que são continuamente expostas podem não desenvolver infecções com grandes cargas parasitárias e aí tem pouca manifestação clínica grave, tá? Então, vou falar um pouquinho da clínica da xistose, né? Então, tem a forma aguda,
né, a forma assintomática e tem a forma crônica, tá? Vamos falar aqui. Então, existe uma doença que é de evolução crônica e que varia a gravidade de acordo com a manifestação e a resposta imunológica do hospedeiro, do amadurecimento e da quantidade de ovos que aquele verme produziu, tá? Então, existe a fase inicial e a fase tardia. O que é a fase inicial? A fase inicial é aquela que é decorrente da inflamação por causa da cercária que penetrou na pele da pessoa, né? Então, a cercária, ela penetra na pele e no local de penetração, né, a maioria das larvas vão morrer ali, porque elas não conseguem entrar, né? E ocorre um exantema maculopapular, né? Em torno aí de 5 dias ele vai melhorar, tá? E aquelas cercárias que sobrevivem se transformam em esquistossômulos que são liberados na corrente sanguínea ou na corrente linfática e no pulmão pode causar também arterite, arteriolite, necrose, que a gente chama tipo a síndrome de Laffer, né? E no fígado, quando ela cai no fígado, lá que ela vai tornar o verme adulto, que ela vai se tornar o verme adulto. Fase aguda, então, tem a fase pré-postural, a fase postural e a fase pós-postural. A pré-postural é o padrão inflamatório TH1, né? Então, você tem um conjunto de manifestações sistêmicas que são inespecíficas e pode aparecer também uma febre, que é a febre que a gente chama febre de Katayama, que é geralmente na fase postural que ela aparece, tá? Então, o paciente já passou pela fase pré-postural, que é a cercária, faz todo o ciclo e depois a resposta inflamatória aumenta e faz o pico, a febre, tá? Então, na fase postural, em torno aí de 40 a 60 dias após a infecção primária, é que surgem as manifestações da fase aguda, que é a febre, o calafrio, a sudorese, mal-estar, uma tosse não produtiva por causa daquelas, né, vasculites que acontecem no pulmão, anorexia, náusea, vomialgia, cefaleia, diarreia, tá? O paciente pode estar desidratado, emagrecido, pode apresentar uma hepatosplenomegalia leve, né, mais reativa mesmo, pode ter linfonodos aumentados, hipotensão, né? Leucocitose a gente observa no laboratório com eosinofilia e pode alterar as enzimas hepáticas também, a TGO e a TGP podem estar aumentadas e aumento da bilirrubina, tá? Isso dura em torno de 15 dias, podendo durar até 2 meses, né? Mas geralmente é um período mais curto e a pessoa melhora sozinha, tá? Pode acontecer também a forma assintomática, com pouca manifestação clínica, pouca astenia, quase nenhuma febre, mas que a gente consegue ver a eosinofilia no exame no hemograma e consegue ver também alteração no exame de fezes. E a fase pós-postural, que é de padrão inflamatório TH2, né? Que é a presença dos ovos que não atingiram a luz intestinal e se instalaram em outros tecidos, né? 40% dos ovos vão ficar fora da luz intestinal. E ali eles fazem aquela granulação que forma o granuloma de esquistossomose, né? Uma fibrose ali em volta do ovo para tentando destruir aquele ovo. Existe a esquistossomose aguda, então, que ela tem? A dermatite cercariana, que é aquele prurido que é o prurido do nadador, que geralmente é só na perna, mas pode ser em qualquer lugar do corpo, né? E pode durar mais de uma semana. A febre de Katayama, que é aqueles sintomas todos que eu falei com vocês, uma febre aguda e eosinofílica. Então, febre alta, sudorese, uma artralgia, uma mialgia, cefaleia, pode ter broncoespasmo por causa da inflamação pulmonar, dor abdominal, diarreia, hepatosplenomegalia leves, não é importante, linfonodomegalia, um rastro cutâneo tipo urticária, tipo alérgico, mesmo por resposta eosinofílica, né? O hemograma pode mostrar 20 a 30% de eosinófilo e uma leucocitose, que pode chegar até 25 mil, leucocitose importante, né? É uma doença de curso autolimitado
E a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças que dão também febre e hepatosplenomegalia, né? Então, febre tifoide, leishmaniose, malária, mononucleose, várias outras aí. Febre amarela, né? E a fase tardia e crônica tem 3 formas aí. Na verdade, são várias formas, né? Geralmente após 6 meses da doença aguda. E é isso por tempo indeterminado. Geralmente a pessoa morre com a fase crônica, né? Não que morra de cistose, mas a doença crônica ela não tem cura. As formas digestivas, que tem a hepatointestinal, a intestinal pura e a hepatoesplênica, compensada ou descompensada ou complicada, né? A vasculopulmonar, que é uma vasculopatia pulmonar causando hipertensão pulmonar. A pseudoneoplásica, que às vezes é um granuloma ali muito grande. Ectópica, então, pode ser que o ovo migrou lá para algum lugar da coluna lombar da pessoa e causou uma inflamação ali, que a gente chama de mielorradiculopatia esquistossomótica, tá? E outras localizações diversas. Já vi casos de esquistossomose encontrado em ovário, né? Às vezes num pedaço do intestino ou um outro órgão, baço. A gente vê, às vezes, numa peça de anatomia patológica, a gente consegue identificar isso daí, tá? Então, vamos falar um pouquinho da forma hepatointestinal. Então, ela ocorre geralmente em adultos e crianças jovens até os 20 anos de idade, 5 a 20 anos de idade, né? Decorrente da presença dos ovos do esquistossoma no espaço porta do fígado e na mucosa intestinal e coloretal, tá? Então, é na porta e no intestino e no reto, tá? Geralmente, então, a pessoa tem sintomas dispépticos, vômitos, dor abdominal incólica, diarreia, tenesmo e a hepatosplenomegalia e o emagrecimento, tá? Então, essas formas digestivas, a hepatointestinal e intestinal, elas são consideradas formas leves, tá? Ela é muito mais comum, tá? E ela é a forma transitória para que o paciente chegue na forma hepatoesplênica, que é a forma crônica, como se fosse a cirrose, né? Em que você tem realmente a produção de granuloma hepático e tem uma resposta inflamatória com hipertensão porta e hepatosplenomegalia, tá? Então, a intestinal pura, sem envolvimento ali da parte porta e sem migração dos ovos pro fígado, ela é rara. Então, geralmente é a forma hepatointestinal que pode dar origem à forma hepatoesplênica. Também são mais comuns a hepatointestinal e a intestinal nas pessoas jovens, porque não deu tempo ainda de cronificar. O diagnóstico é difícil, porque ele é incidental, os sintomas são frustros, né, que são esses sintomas dispépticos com sensação de plenitude gástrica, o tenesmo, né, diarreia, surtos de diarreias, né, a cólica difusa ou localizada, anorexia. Pode ter emagrecimento, pode ter uma hepatomegalia indolor, né? O baço geralmente não é grande, tá? Porque ainda não chegou na forma hepatoesplênica mesmo, tá? E pode ter um cólon, o sigmoide, ele pode estar doloroso e pode estar endurecido pela presença da inflamação, tá? E existe também a polipose intestinal esquistossomótica, que é uma manifestação intestinal exuberante com diarreia, enterorragia, tem a síndrome da enteropatia perdedora de proteínas, que a pessoa não consegue ganhar peso e vai ficando desnutrida, né? Com edema, hipobilinemia, emagrecimento, anemia, né? Então, às vezes, a pessoa tem tanto pólipo, tanta reação inflamatória no intestino que ela tem uma doença grave, né? Geralmente a forma hepatointestinal não é grave, mas nesse caso sim, tá? E a função hepática é normal, porque o paciente não tem nenhuma característica de insuficiência hepática. Já a outra forma crônica é a forma hepatoesplênica, que é a que a gente mais encontra assim nos ambulatórios, igual lá no meu, que tem pessoas que são acompanhadas há muitos anos, então nós temos a forma hepatoesplênica, tá? Existe uma obstrução vascular ali do fígado por esses granulomas e pelos vermes, então por causa da resposta inflamatória do corpo, formando ali uma resposta inflamatória em torno dos vermes, em torno dos granulomas, e ocorre, e como é em volta ali da região portal, existe uma fibrose periportal nodular, tá? E aí existe uma neoformação vascular para suprir essa fibrose aí,
tornando os capilares sinusoidais sinuosos e não contratos, porque eles são mais fibróticos. Isso reduz a velocidade de circulação, aumenta a pressão nos capilares e causam as varizes, né? Então, a partir daí que a gente vai ter as varizes esofágicas e as varizes de estômago, tá? Então, por causa desse fluxo que vai ser difícil ali para o fígado, por causa do fígado que está fibrosado, existe uma esplenomegalia compensatória, né? E uma circulação colateral de sangue pela formação desses vasos aí, essa neoformação vascular, e aí tem uma esplenomegalia e as varizes e a circulação colateral formando as varizes de esôfago e de estômago, as varizes gástricas, tá? Então o fígado ele é endurecido e nodular. Então, na forma hepatoesplênica, o que pode levar o paciente, o indivíduo, a desenvolver essa forma? Né? Então, geralmente são pessoas que não são de origem negra, né? Que já tiveram várias infecções com carga parasitária muito elevada, um estado nutricional já ruim, né? Que não consegue desenvolver uma resposta imune adequada. Pode ser paciente que tem outras comorbidades, como hepatites virais, malária, leishmaniose, tuberculose, o uso de álcool, o uso de drogas, né? E um paciente que também não foi tratado, tá? Existe então a forma hepatosplênica compensada e a descompensada. A compensada é aquela que tem sintoma digestivo, com hipertensão porta, esplenomegalia, pode ter alguma epistaxe, alguma peteca, pode ter sangramento, essas varizes do esôfago podem se romper e dar hematêmese e melena, né? E vai ter lá a fibrose hepática de Siemens. Mas o paciente ainda tem um fígado que tem uma funcionalidade boa, ele produz todos os fatores da coagulação, ele consegue fazer o clearance das substâncias, né? Fazer todo o metabolismo das várias substâncias. Então, ele tem um fígado funcional, mas ele tem toda a estrutura anatômica prejudicada com a hepatosplenomegalia e com as varizes, o que, né? Mas ele pode ficar compensado se você conseguir cauterizar essas varizes. E existe aquele paciente descompensado. Na verdade, ele tem, junto com a esquistossomose, ele tem uma cirrose mesmo, né? Talvez por um mecanismo multifatorial, foi só a presença do xistosoma, existem outras coisas que levaram a uma redução daquele parênquima hepático e diminuição da funcionalidade hepática, e aí ele vai ter todos os estigmas da cirrose, que é ascite, edema de membro inferior pela baixa produção de albumina e desnutrição, icterícia, telangiectasias, vai ter aquele hálito hepático, pode ter o eritema palmar, a ginecomastia, e a perda de pelos, né? E é um paciente bem mais grave do que aquele compensado, que na verdade ele não tem cirrose, ele só tem a esplenomegalia com as colaterais desenvolvidas. E as formas digestivas, né? Então existe a encefalopatia portosistêmica. O que é isso? São pacientes que têm surtos hemorrágicos, né? Ou não, pode ser desencadeada por surto hemorrágico ou uso excessivo de diurético com constipação intestinal. Então, é realmente paciente que está com uma encefalopatia hepática, né? É igualzinho no paciente cirrótico mesmo. E é mais nas fases mais avançadas, como se fosse uma cirrose etanólica, ou por outras hepatite, ou por hepatite autoimune ou viral, né? Pode acontecer também uma outra complicação que ela é exclusiva da presença da xistose, que é a glomerulopatia da esquistossomose, tá? E acontece em 15% dos casos e é uma glomerulopatia por imunocomplexos, né? Por causa de presença de imunocomplexos. Então, ocorre uma alteração imune nos glomérulos e o paciente desenvolve uma doença renal crônica aí, que pode ser até dialítica, tá? Existem também outras complicações como pancreatite de repetição, hepatite crônica. Pode ter salmonelose septicêmica prolongada, porque a salmonela ela pode atacar, pode viver, né, ficar abrigada lá no verme. Então é difícil de tratar, porque você não consegue, com antibiótico, não consegue chegar lá naquele verme que às vezes está fibrosado, né? E
Pode até evoluir para... Tem associação também de presença de linfoma com esses pacientes com esquistossomose crônica, tá? No caso da cirrose por esquistossomose, geralmente ela é diferente da cirrose etanólica, por exemplo. Por quê? Porque são pacientes muito jovens, né? Adultos jovens até 30 anos, 16 a 30 anos, que tiveram uma resposta inflamatória realmente muito elevada, que desenvolveram cirrose hepática mesmo. Existe então a enterobacteriose septicêmica prolongada, tá? O que é isso? É o paciente que tem essa veia porta, esse sistema porta todo engurgitado, né? E acaba muitos vermes adultos ali no sistema porta e no intestino que podem favorecer a adesão de bactérias na superfície desses vermes, principalmente, e esses vermes viram como se fossem fontes de bactérias para translocação bacteriana e bacteremia, né? Então a pessoa fica tendo febre, perda de peso, dor abdominal, edema, hepatosplenomegalia, pode ter eosinofilia também e fica fazendo várias sepses, né? Porque os vermes estão lotados de bactérias que são parasitas das bactérias. As bactérias são parasitas dos vermes, né? Levando a quadros de septicemia prolongada. A forma renal, então, que eu já falei com vocês, a glomerulopatia esquistossomótica, que é uma reação imunológica mediada por imunocomplexos que são depositados no glomérulo, né? E dando uma nefropatia membrano-proliferativa do tipo 1, tá? Existe uma associação dessa forma renal com a forma hepatoesplênica, né? Em torno aí de 15% dos casos das formas hepatoesplênicas vão desenvolver a forma renal, a glomerulopatia renal, né? E pode desenvolver uma doença renal terminal, né? Com necessidade de diálise, após aí 10 a 15 anos de doença esquistossomótica, tá? Em torno de 60% dos pacientes vão para essa forma renal terminal. Então, como eu falei, a nefropatia esquistossomótica ela é mais comum na forma hepatoesplênica, né, do que na forma hepatointestinal. Também é mais comum em adultos jovens, na terceira década de vida, então ali em torno de 20 e 30 anos. Então, existem as fases aí, né, que é a fase 1, que é uma fase mais inicial, que você só vê alteração na microscopia eletrônica, a fase 2, que já vê alteração no microscópio óptico, a 3, você já tem alteração laboratorial, com proteinúria, cilindrúria, hematúria, e a fase 4, que é a síndrome nefrótica, né? E já tem a insuficiência renal mesmo, propriamente dita, tá? Então, a fisiopatogênese é que é uma reação imunológica por causa de imunocomplexos que são depositados no glomérulo, tá? Independente de você tratar ou não aquele paciente com praziquantel, ele pode evoluir para insuficiência renal. Então, não existe tratamento, tá? Nem corticoide, nem nada. Pode ser que tenha alguma novidade aí na literatura, mas até o tempo que eu li, não tinha. Forma pulmonar. Forma pulmonar em torno de 20 a 30% dos casos. Existe associação também com a forma hepatoesplênica. Existe uma reação inflamatória dos ovos ao parasita, dando uma endoterite granulomatosa no pulmão. E pode ser da forma hipertensiva, em que você tem uma obstrução do leito arterial pulmonar, causando hipertensão pulmonar, e a forma cianótica, em que tem microfístulas arteriovenosas, que ocorre o shunt arteriovenoso e a pessoa apresenta má oxigenação e cianose, tá? Então, 20 a 30% dos pacientes têm comprometimento pulmonar, mesmo na ausência das queixas clínicas. Então, isso tem que ser perguntado ativamente sobre dispneia e, às vezes, fazer um eco para ver como é que está a pressão da artéria pulmonar desse paciente, tá? E é muito associada com a forma hepatoesplênica. Existem duas formas, então, a hipertensiva, que eu falei, que é a hipertensão pulmonar, que é a mais comum, e a cianótica, que tem um prognóstico pior, que é por causa desses shunts, né? Então, na hipertensiva, o paciente apresenta dispneia, palpitação, uma tosse seca, uma dor torácica constritiva, ele pode ter uma fadiga extrema, um emagrecimento rápido e sinais de insuficiência cardíaca direita, né? Por causa dessa hipertensão pulmonar.
O bacteamento digital pode estar presente, a turgência jugular por causa desse ventrículo direito que não é funcionante, né? Você pode ter um fígado cardíaco, uma hepatomegalia também dolorosa por causa da congestão hepática e sinais mesmo de insuficiência cardíaca congestiva. E aí o paciente vai evoluindo para uma piora progressiva dessa função cardíaca direita e o cor pulmonar, que é uma perda total aí da função cardíaca direita, tá? A cianótica tem pior prognóstico, tem maior incidência no sexo feminino, nos portadores de esplenomegalia ou nos esplenectomizados, tá? A cianose geralmente ela é discreta porque são microfístulas arteriovenosas e também pode ter o bacteamento digital. O que é a forma pseudoneoplásica? A forma pseudoneoplásica é aquela que é rara, tá? Geralmente parece que é um tumor, mas na hora que você vê é uma bolinha de xistosomose, tá? Então são pólipos, podem ser únicos ou pode ser múltiplos que pensa que é uma neoplasia, na hora que vê, na verdade, aquilo ali é um granuloma envolvendo ovos de xistosomose, tá? Então, pode ser vários pólipos com estenose, com vegetação tumoral na luz intestinal. O paciente pode apresentar enterorragia, dor abdominal intensa, difusa, pode ter uma obstrução intestinal por causa da presença desses pseudotumores, né? Um emagrecimento, anorexia, distensão abdominal. E aí você faz uma colonoscopia com uma biópsia e nessa biópsia você vai ver ovos de cistosoma. Existe também a neuroesquistossomótica, que é a mielite esquistossomótica, tá? Qual que é o mecanismo? É a embolização de ovos pela rede arterial e existem anastomoses arteriovenosas prévias. Esses ovos migram através dessas anastomoses do sistema venoso portal e vão migrar para a medula, geralmente tóraco-lombar, tá? Então, é a localização do ovo que vai falar. Se ele estiver na região tóraco-lombar, vai ser de acordo com o sintoma do paciente. Se ele estiver mais alto, vai apresentar sintomas neurológicos mais altos, né? Então, é a forma mais grave, é a forma mais comum, né? A mielorradiculopatia estossomótica é a mais comum, né? E mostram lesão que às vezes o paciente tem a mielite estossomótica e também tem uma lesão no sistema nervoso central em 20 a 30% dos casos, mesmo sem a presença de ovos, tá? Então, esse comprometimento da medula tóraco-lombar com dor lombar, alteração de força, alteração de sensibilidade, distúrbios urinários, como se fosse uma síndrome da caldequina ali, né? E o ideal é que seria que você fizesse uma biópsia e achasse o ovo lá na medula da pessoa, né? Mas geralmente a gente tem uma imagem, uma ressonância que é sugestiva e tem uma história clínica sugestiva, com uma epidemiologia sugestiva, tá? Então, o mais comum mesmo é para a medula, principalmente a tóraco-lombar, mas existem outros locais, como, por exemplo, sistema nervoso central, suprarrenal, entre outros lugares. Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, né? Então, definição de caso de xistossomose. O caso suspeito é aquele indivíduo que é de uma área endêmica, que tem um quadro clínico sugestivo, agudo, crônico ou assintomático, e que teve contato com águas naturais, onde tinham os caramujos, onde é uma área endêmica mesmo, tá? O caso confirmado é aquele em que a gente verifica a presença do ovo viável de Schistanzoma mansoni, ou no caso das formas graves e agudas da xistossomose. A notificação é compulsória, então todo caso de xistossoma deve ser notificado, tá bom? Principalmente os surtos, né, gente? Se tivesse vários casos na mesma área, a gente tem que notificar, porque deve ser investigado e feita alguma medida de bloqueio. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a gente pode fazer um exame de fezes, tá? O próprio exame parasitológico de fezes, ele consegue ver o ovo, tá? Mas o exame que foi aí consagrado foi o Cato-CATS, né? Ele faz a quantificação do número de ovos que tem nas fezes, tá? Tem o Lutz, Hoffman, Ponsdian, que é o HPJ, que também ele é só qualitativo, ele não quantifica. Sorologia.
Sorologia, ela não indica infecção ativa, ela indica contato com verme, né? Então a gente não consegue falar se existe uma infecção no momento. O que vai te mostrar se você tem infecção no momento é a presença de ovos viáveis nas fezes, né? Então a sorologia é mais para levantamentos epidemiológicos e para o controle de cura, né? Então aí mostra o método de 4 CATs, mostrando aí a quantificação, né? Então aí no caso tem um fluxogramazinho mostrando. Você faz o parasitológico de fezes, pode ser o CAT-CATS, o HPJ ou mesmo o EPF. Se ele for positivo, você trata o paciente. Se ele for negativo, você pode fazer uma sorologia, uma ELISA, né? Se for positivo, aí você repete esse parasitológico de fezes, porque às vezes aquele paciente não tem ovo agora nesse momento, mas daqui a alguns dias ele vai ter. A gente pegou algumas fezes que não tinham ovos, né? Se a sorologia for negativa, você descarta o caso, tá? Mas lembrando que às vezes a sorologia precisa de um tempo para ficar positiva e não é uma sorologia muito evoluída, assim, né? Não é um exame que a gente pode ter uma grande confiança. No caso da mielorradiculopatia, né? A gente vai olhar muito a questão epidemiológica e fazer o exame de imagem, que é a ressonância magnética, né? E se você quiser fazer a sorologia para te ajudar também no diagnóstico, pode fazer. Mas você tem que pensar em outras causas de mielite transversa, né? Então, existem outras causas, mas geralmente tem lá a presença do ovinho, alguns sinais na ressonância que vão te ajudar, tá? E a forma aguda da xistossomose? Então, é epidemiológica e clínica, né? Você pode fazer um ultrassom que vai te ajudar um pouquinho, você vai ver linfonodo ali peripancreático, linfonodo periportal. A sorologia também pode te ajudar, vai fazer o IgM positivo, esse anti-KLH, tá? Também pode fazer uma avidez de IgG, que é um exame difícil de fazer, né? E a PCR também, se você fizer a PCR nas fezes, tem uma sensibilidade muito maior do que o CAT-CAS, no caso 10 vezes maior. Existe um exame que é a biópsia da mucosa retal, né? Você pega um fragmento da mucosa retal e faz um exame microscópico para ver se tem presença de ovos. A sensibilidade é muito semelhante na forma aguda ao método de CAT-CATS, tá? Mas no caso de formas crônicas, às vezes você consegue pela biópsia retal achar a xistosomose lá depois de muito tempo. Não tem ovo viável, mas ele ficou ali, né, formando granuloma ali na mucosa retal depois de muitos anos. No caso, a ultrassom para a forma hepatosplênica é muito importante, porque ele vai mostrar a fibrose de Simmers e Boiolo, né, que é aquela fibrose periportal, que é muito patognomônica da xistossomose. Ele diferencia outras causas de doença hepática. O raio-x, o eco, às vezes o cateterismo cardíaco, ele vai te mostrar a hipertensão pulmonar desse paciente, aí você consegue fazer o diagnóstico da forma pulmonar, né, da arterite pulmonar estossomótica. A endoscopia é importante para você ver as varizes esofagianas e varizes gástricas e a gastropatia da hipertensão porta. E aí nessa endoscopia, você também pode tratar o paciente, fazer esclerose ou fazer uma ligadura elástica dessas varizes para prevenir o sangramento, a hemorragia digestiva alta. E no caso da mielorradiculopatia estossomótica, o exame de escolha é a ressonância magnética, tá? Da coluna, do trato, da parte da coluna envolvida, seja torolombar, ou torácica ou lombar. Tratamento, gente, o tratamento, ele é um tratamento de suporte nos casos agudos, né? E existe também o tratamento específico. Então, para dermatite cercariana, você vai usar antihistamínico, polaramina, desclofeniramina, o que você quiser, né? E também tratar com a droga de tratamento da xistose, que é o praziquantel. E para síndrome, para febre de Katayama, que é a síndrome febril eosinofílica, é repouso, hidratação, sintomáticos, né? Alimentação e também fazer o tratamento específico, para você ver se você consegue matar o verme e diminuir a quantidade de ovos viáveis e, portanto, a quantidade de inflamação. Então, o praziquantel é a droga de escolha, né? É uma droga que
tem geralmente no SUS mesmo, então você tem que fazer a solicitação no posto de saúde para vir o tratamento para aquele paciente. E você pode também comprar nas farmácias ou mandar manipular, porque às vezes é difícil de achar, né? Geralmente a gente usa para os adultos 50 miligramas por quilo, tá? E para as crianças 60 miligramas por quilo. Em geral, em dose única. A gente pode até fazer dividido, se ficar muito comprimido, coloca de 12 em 12 horas, né? Um de manhã e de noite, mas é tudo no mesmo dia, tá? Pode ter efeito colateral, essas drogas, pode ter diarreia, dor abdominal, tá? Parece que não é hepatotóxico. E aí tem uma orientação que a gente tem que falar com o paciente, que é, depois que ele toma o remédio, ele tem que ficar em repouso por cerca de 3 horas após a ingestão da medicação, tá? Para prevenir de ter alguma tonteira, alguma náusea. Então a gente pede para não trabalhar naquele dia, não fazer serviço pesado, não fazer exercício físico, para poder evitar essa náusea, esse mal-estar que o praziquantel pode causar, tá? Aí é a dose aí da criança e do adulto, né? Geralmente um número de comprimidos que a gente dá em cada peso, mas é só você calcular mesmo, tá? 50 miligramas por quilo de peso. E as contraindicações do praziquantel? Geralmente, ele é bem tranquilo, mas a gente prefere para não tratar a gestante, né? Pelo risco aí. Durante a fase de amamentação também, pedir o paciente para não amamentar nas primeiras 72 horas após a medicação para não passar para o neném, né? Criança menor de 2 anos a gente não dá o praziquantel. Na insuficiência hepática grave, geralmente na fase descompensada também a gente não trata, porque esse paciente pode ter muito efeito colateral e pode não conseguir metabolizar o praziquantel. E na insuficiência renal também, a gente tem que tomar cuidado, às vezes dar uma dose mais baixa ou às vezes nem tratar esse paciente, tá? E para avaliação da cura parasitológica, a gente recomenda a realização de 3 exames de fezes sequenciais no 4º mês após o tratamento. Se ainda for positivo, a gente retrata esse paciente e repete o exame de fezes posteriormente também, tá? Então, tem aí a vigilância epidemiológica, né, que a gente tem que identificar os portadores de xistose e averiguar toda a região, e lá ver onde que ele nada, onde que está tendo xistose, para poder prevenir, né, cortar aquele ciclo ali na região, para controlar também os hospedeiros intermediários, né? Então a gente tem que mapear e olhar as coleções hídricas ali em volta para ver quais são as cachoeiras e as coleções hídricas que estão infectadas, né? Educação em saúde, mobilização comunitária, saneamento básico, saneamento ambiental, isso tudo faz parte do controle da doença, tá bom? E lembrar de notificar também. Essas são as referências. Obrigada.